Sabe aquela experiência de caminhar no escuro? Talvez por um longo tempo. A gente vai arrastando os pés e o olhar fica fixo, sabe? Naquela luzinha lá longe, que pra gente significa lar. No meio da escuridão, é muito difícil saber o quão longe a gente está. Pois bem, era exatamente assim que os profetas se sentiam. Eles olhavam para o futuro, esperando a redenção do seu povo, e o que eles viam era só esse pontinho de luz lá no horizonte. A única certeza era que um dia essa luz ia crescer, ia se ampliar, até se transformar num dia perfeito. A missão do povo de Deus era essa: permanecer na espera. Então, essa mesma atitude, essa expectativa vigilante, é justamente o que a igreja propõe para nós neste tempo que a gente começa agora. O advento, ele é basicamente isso, um convite para a gente olhar para o futuro, para essa luz que está vindo. A liturgia, ela vem nos lembrar, sabe, da iminência daquele primeiro Natal, nos convidando a renovar essa mesma espera dos profetas. E olha que interessante, a própria palavra advento já nos diz muito. Ela vem do latim adventus. E o que significa? Significa chegada, vinda, presença. Naquela época, no mundo antigo, era uma palavra, digamos, técnica. Usavam para falar da chegada de alguém muito importante, um rei, um imperador, ou até a manifestação de uma divindade. Então, quando os cristãos pegaram essa palavra para eles, o que eles queriam dizer? Eles queriam expressar essa relação única, especial, com Cristo, o nosso Rei, que entrou nesta província que a gente chama de terra, para nos dar o presente da sua visita. Ok, então, para a gente entender o advento de verdade, a gente precisa ter em mente uma verdade fundamental, que é a seguinte: o sentido todo desse tempo gira em torno das três vindas do Senhor. Sim, três. Ele já veio, lá na história, ele vem continuamente no mistério do nosso dia a dia, e ele virá em glória no final dos tempos. Vamos então mergulhar um pouquinho em cada uma dessas vindas. Vamos começar pela primeira vinda, a que a gente celebra no Natal. Claro, o nascimento de Jesus lá em Belém. Mas aqui tem um ponto crucial que a igreja sempre nos recorda. Quando o Messias finalmente chegou, a verdade é que muitos não o esperavam de verdade. Parece que a maioria tinha, de certa forma, adormecido para aquilo que era o mais essencial, o mais importante, tanto em suas vidas quanto na vida do mundo. E essa passagem do Evangelho de São João, ela ecoa como um alerta muito sério para a gente. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Pensa na tragédia que é isso. Estar despreparado, ter o Salvador batendo a porta e simplesmente não reconhecer. Essa é a grande advertência do Advento. É por isso que a liturgia insiste tanto, repete sem parar: vigiai, despertai. E esse chamado para despertar nos leva direto para a segunda vinda. Uma vinda que não é no passado nem no futuro, mas agora, no nosso presente. Porque veja bem, Cristo não se retirou do mundo. Ele continua vindo. De um jeito misterioso, é verdade. Ele vem na vida da igreja, vem nos sacramentos. E, de um modo muito, muito particular, ele vem quando bate a porta do nosso coração, querendo se fazer nosso companheiro de viagem. E aí a pergunta volta, né? A mesma pergunta lá de Belém, só que agora para cada um de nós. Quando o Senhor passa no nosso dia a dia, como é que ele nos encontra? Despertos ou adormecidos? Atentos à presença dele ou simplesmente submerso em tantas outras preocupações? O próprio Jesus nos ajuda a entender o que é esse sono espiritual com uma imagem muito forte. Ele fala do tempo de Noé. As pessoas comiam, bebiam, se casavam, viviam suas vidas, totalmente absorvidas por elas, e não perceberam nada até que o dilúvio veio. Veja, o perigo não está nas coisas do dia a dia, nos nossos compromissos, no trabalho, não é isso. O perigo é a gente permitir que tudo isso nos ocupe tanto a ponto da gente se esquecer do essencial, a vinda do Senhor. Então, se a gente olha para dentro com sinceridade, a gente vai encontrar os verdadeiros inimigos que nos mantêm adormecidos, afastados do Senhor. São José Maria Escrivá resumiu-se em 3 pontos. Primeiro, a concupiscência da carne. E não é só sobre sensualidade não, é o comodismo, sabe? Aquela busca pelo que é mais fácil, mais confortável. Depois, a concupiscência dos olhos. É uma espécie de avareza que nos faz valorizar só o que a gente pode ver e tocar, onde a nossa razão acha que dá conta de tudo sozinha. E, por fim, o pior de todos, a soberba da vida. Essa é a raiz de todos os problemas, de todos os desvios. E é interessante perceber que, ao nos prepararmos para o Natal, a gente está, ao mesmo tempo, se preparando para a terceira e última vinda do Senhor. Aquela vinda em que ele voltará, em glória, para julgar os vivos e os mortos. É como se a memória do nascimento dele, lá na história,
nos impulsionasse, nos projetasse para o encontro definitivo com Ele no final de tudo. Quando Jesus usa essa comparação do dono da casa e do ladrão, a intenção não é nos deixar com medo, de jeito nenhum. É para nos dar um senso de urgência amorosa. A gente não sabe o dia, nem a hora. E justamente por isso, a única atitude que faz sentido é a vigilância constante. É preparar o coração sempre, para que quando ele chegar, a gente esteja de pé, esperando. Certo, a gente já entendeu a importância de vigiar. Mas como? Como a gente se prepara na prática? Como é que se endireita os caminhos da nossa vida para receber esse Deus que vem? Bem, o advento é o tempo perfeito para a gente pedir como o salmista rezava: mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. E a igreja, como mãe, nos oferece um caminho bem concreto, com 4 passos que são essenciais para nos mantermos vigilantes. O primeiro, claro, é a oração. Cuidar dela com carinho, sabe? Para não deixar a alma esfriar, para não cair na tibieza. O segundo passo é a mortificação. Não precisa pensar em coisas gigantes. São pequenos sacrifícios que nos ajudam a ficar despertos para as coisas de Deus. Terceiro, um bom e delicado exame de consciência todos os dias. Olhar e ver onde foi que eu me afastei do caminho do Senhor hoje. E por último, mas fundamental, a confissão. Recorrer a esse sacramento maravilhoso que purifica a nossa alma para poder receber a Deus. Tem uma história muito bonita sobre isso. Foi um pouco antes do Natal de 1980. O Papa João Paulo II estava com milhares de crianças e perguntou a elas como estavam se preparando. E elas gritaram, com a oração. E o Papa disse, muito bem, mas também com a confissão. E aí ele acrescentou quase num sussurro, o Papa também vai se confessar para receber dignamente o menino Deus. Que exemplo, não é? Que a gente faça o mesmo, recorrendo a esse sacramento da infinita misericórdia de Deus. E se por acaso a gente se pergunta qual é o modelo perfeito de como viver esse tempo, a resposta é simples. É só olhar para Santa Maria, a nossa esperança. Ela é a Virgem do Advento. Ela esperou o nascimento do seu filho num grande recolhimento interior. Imagina só, todos os seus pensamentos, todas as suas atenções estavam voltadas para Jesus. Se a gente fica pertinho dela, com certeza vai ser mais fácil preparar a nossa alma para que a chegada do Senhor não nos encontre mais uma vez distraídos. Vamos terminar então com um convite à meditação feito por São Bernardo. Ele nos lembra que o Advento não é um tempo qualquer, ele contém um grande mistério. E ele nos deixa algumas perguntas para a gente levar para a nossa oração nestas semanas. Observai quem é aquele que vem, de onde vem e para onde vem. Para quê, quando e por onde vem. Que essas perguntas nos acompanhem, porque, no fundo, aprofundar no sentido do Advento é aprofundar no amor de um Deus que já veio, que continua vindo e que um dia virá glorioso para nos buscar.